Boa tarde, galera do YouTube. Estamos hoje aqui na Power Escapamentos em Araraquara. E como vocês lembram, eu passei a minha Elite originalzinha no dinamômetro, deu o resultado, mas agora ela está com pneu maior, CVT melhorado e com escape esportivo. Então nós vamos passar hoje novamente para ver qual a diferença que dá. Vamos colocar uma curva de potência e torque em cima da outra para ver certinho onde melhorou e onde piorou, tá ok? Então segue o vídeo aí. É isso aí, pessoal. Eu ia comentar o resultado lá. Na verdade, a gente queria colocar os dois mapas, um em cima do outro, mas deu um problema no computador deles lá há pouco tempo e eles acabaram perdendo os resultados de passagem de dinamômetros anteriores. Então eu consegui recuperar aqui pelo vídeo que eu tinha feito a outra passagem do dinamômetro e vou dar uma comentada para vocês aqui, mostrando os dois resultados, tá ok? Esse primeiro resultado é esse de cima aqui é o da primeira passagem, com ela original. E o de baixo aqui é com ela já modificada. Bem, o primeiro detalhe é o seguinte. Como o scooter, quando você passa uma moto normal no dinamômetro, você calibra a rotação do motor. E conforme vai subindo a rotação do motor, o dinamômetro ele vai fazendo uma leitura de acordo com a rotação do motor. Porque a transferência de força do motor para a roda, ele é fixo. Quando você seleciona uma marcha e passa quando você passa no dinamômetro, ele faz uma leitura de acordo com a rotação. No caso do scooter, pelo fato do CVT ele não trabalhar em uma relação fixa, você não consegue fazer uma leitura certa de potência. Então o que aconteceu? Principalmente no caso da minha que está alterado. Então olha só a diferença aqui, a curva de potência. É porque funciona assim, ele entende como potência a maior força que é transferida para a roda, no caso, num giro mais alto. Então ele faz uma leitura, aqui nós temos duas leituras, né? A de cima é de potência e a de baixo é de torque. Então o que a gente tem que levar em consideração no caso de um scooter que a transmissão é CVT? Somente a curva de torque. Porque como eu disse para vocês, o CVT, a rotação do motor fica fixa, fica constante, mas o CVT ele tem alteração. O meu, como vocês podem ver no vídeo aí, ele deu muita alteração. A correia ela não trabalhou em uma relação e depois foi aumentando a relação e transferindo essa força para a roda de uma maneira constante. Ela ficou alterando. Então por isso que tem essa curva de potência toda irregular aqui.
Mas isso não significa que o motor esteja trabalhando irregular. Não, porque quando você acelera, ele cai num giro constante e transfere essa força para a roda de maneira constante também. Então vamos lá. Mesmo assim, aqui na primeira passagem a gente teve um pico de 7,35 cavalos. Na segunda passagem, que foi a de hoje, o pico foi de 6,78. Então houve uma perda. Essa perda ela é normal quando você abre aí a vazão dos gases de escapamento. Você realmente perde um pouco, inclusive, de torque, tá? Mas como eu senti a moto muito mais forte, eu não entendi o que estava acontecendo aqui de acordo com esse gráfico de potência. Então eu fui prestar atenção no gráfico de torque. E como vocês podem ver, o gráfico de torque, ele vem constante do início até o final, tá vendo? São mínimas as variações. E quando eu vi o valor de pico de torque, fiquei mais impressionado ainda. O manual cita que a Elite tem 1,05 kgfm de torque no pico, que é de 6.000 RPM. Na primeira passagem com ela original, ele deu 1,16, quer dizer, já deu 0,1 a mais de torque. Agora, na segunda passagem agora com ela alterada, deu um pico de 1,70. Isso foi impressionante e é nesse sentido que eu senti a moto andando muito mais. A diferença você sente a diferença muito gritante na condução da moto. Ela tem muito mais força, entendeu? Logo que você chama no acelerador, ela responde muito mais rápido. Ela tem mais força mesmo. É justamente essa leitura de torque que a gente vê aqui. Ela tem um pico aqui de 1,70 e ele vai caindo, mas mesmo no final ele tem por volta de 30% a mais de torque do que na primeira passagem. E isso eu senti muito também na rodovia. Ao andar na rodovia, ela consegue manter muito mais a velocidade, ela consegue manter melhor a velocidade do que ela não conseguia antes. Ela perdia muita velocidade na subida. Agora com o escape, ela consegue manter uma velocidade maior na subida. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aí que essa curva de potência ela não consegue ser exata e perfeita por causa da variação do CVT. E no caso, o meu CVT está alterado, então ele tem eu não sei se foi por isso, mas eu imagino que foi na hora de acelerar e ele deu essa variação, porque eu vi a correia ela vibrou bastante, ela variou bastante a posição das polias. Ela não foi uma posição de fechada, aberta, do início até o final, constantemente. Essa variação que eu estou vendo aqui, ela foi a mesma variação que ela deu lá, visivelmente, no CVT, nas correias. Agora, como vocês podem ver aqui, a faixa de torque, ela traduz basicamente, perfeitamente aqui, o que é o desempenho da moto. Que é realmente onde a moto tem força do início até o final, independente da rotação. E como a gente pode ver aqui, ela ganhou bastante mesmo. E isso também ele se dá devido ao escapamento. A questão do CVT, ele só vai mudar aqui o regime de rotação. Ele não altera em nada a potência do motor. Ele só vai alterar o regime de rotação. Por exemplo, como o meu CVT ele está mais alongado, vamos dizer assim, entre aspas, o trabalho dele está mais alongado, ele segura o giro mais baixo por mais tempo, que é justamente aqui nesse pico de torque, que ele consegue manter o torque por mais tempo. E quando chega lá no final, que é onde o giro do motor aumenta e ele acaba perdendo torque, demora mais para chegar nessa faixa aí, ó. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas o tamanho aqui desse finalzinho, onde tem um finalzinho aqui, ele é bem mais alto aqui no gráfico. E ele consegue se manter de uma forma mais alta também por todo o gráfico. Ele consegue se manter bem mais alto o gráfico aqui. Bem, pessoal, era esse o vídeo que eu queria fazer para vocês. E falando na prática, na condução, isso se traduziu em uma moto que, assim, ela me surpreendeu a questão da força que ela teve a mais.
depois que eu pus escape. Então eu sinto a moto muito mais forte. Velocidade final não mudou. O que mudou foi que numa subida ela consegue manter a velocidade com mais facilidade. Então uma subida que eu caía para 70, ela consegue subir a 75, 80. E como eu ando na rodovia sempre com o cabo enrolado, não é a posição do acelerador, enfim. Então eu gostei bastante. Bem, pessoal, era esse o vídeo que eu queria fazer para vocês. Até os próximos vídeos, então. Obrigadão, valeu!